Vamos começar um vlog com essa bagunça toda aqui atrás de mim pós-unboxing? Oiê, pessoal! O vídeo de hoje já começa com essa grande missão que é organizar tudo isso daqui, tá? Eu nem ia começar a gravar vídeo hoje pra vocês, porque a minha voz não tá das melhores, tô com um pouco de dor de garganta, então a minha voz tá meio esquisitinha, não tô forçando tanto, e não gravei nada até agora. Só que eu decidi de uma hora pra outra que eu ia começar a organizar aqui em cima, porque essas caixas têm que descer lá pra baixo pra ir pro lixo. Chegaram uns 11, ou talvez até mais, livros aqui em casa, e eu tenho que organizar eles aqui nas prateleiras, e eu quero gravar vídeo lá pro TikTok, né, que meu arroba é KataJukoski, me acompanhem por lá, que vou postar um vídeo lá arrumando, organizando tudo, né, mas vou levar vocês aqui comigo. Tá? Eu não gravei nada pra lugar nenhum, a única coisa que eu fiz hoje em relação ao Crialité foi postar o vídeo de unboxing aqui pra vocês, que vai estar no card pra quem quiser assistir, e foi a única coisa que eu fiz. Postei vídeo também no TikTok, mas já tinha gravado antes, tenho vários vídeos gravados, justamente pra quando acontecerem situações como hoje, que eu não tava a fim de gravar por causa da dor. Mas como eu adoro gravar um vlog, e eu sei que vocês também adoram, porque estão sempre me cobrando, eu decidi começar mais um vlog aqui pra gente fazer um compilado aí das últimas leituras que eu vou fazer durante o mês de setembro, que eu quero ver se eu leio uns 3 ou 4 livros ainda nesse mês, tá? Dos que chegaram aqui recentemente, eu fiquei com vontade de ler muitos, então isso é um grande problema, porque eu tô com muita dificuldade de organizar as leituras que eu quero fazer, mas eu tô lendo um livro dos que chegou já, vou mostrar pra vocês, peraí. O livro é O Cavaleiro e a Mariposa, que é da mesma autora de Uma Janela Sombria, que é a Rachel Gillick, e ele foi trazido aqui pra nós pela editora Alt, que me mandou o livro, já que eu sou parceira deles nesse ano, e ele foi traduzido por Sofia Soter, tá? Deixa eu ver que página eu tô aqui. Tô na página 78, meu Deus, eu li muito. Eu comecei a ler ontem, tá? E é uma romantasia gótica. Eu quero gravar vídeo pra Rede Vizinha também, lendo esse livro, mas vou falar sobre ele em vlog com vocês aqui, só que não agora. Mas eu quero conversar com vocês sobre ele também, então mais adiante eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre a história, quando eu ler aí pelo menos umas 150 páginas, que eu acho que vai acontecer bem rapidinho, porque ontem, assim, eu devorei o livro praticamente, tá? Eu já comecei gostando da história, da parte fantástica também, e da ambientação do livro. Eu quero ver se hoje à noite também eu leio mais um pouquinho dele e começo aí a gravar alguns vídeos pra Rede Vizinha, que eu quero fazer um diário de leitura, um vlog, alguma coisa assim. Outro livro que eu abri com vocês ali no unboxing foi Fogo Neles, de Camila Cole, que eu recebi da editora Galera Record, tá? Esse aqui foi traduzido pelo Stefano Volpe. E aqui eu não comecei a ler ainda, mas é um livro de fantasia com dragões. E eu tenho gostado muito de livros de fantasia com dragões, e eu gosto dos dragões nas histórias, na verdade. Eu fiquei bem animada pra esse livro aqui, desde que eu descobri que ele ia vir aqui pro Brasil, mas eu não comecei a ler ele ainda, só que é um dos 3 livros, 4 livros que eu quero tentar ler aí em setembro. Então, de repente, vai ser uma das minhas próximas leituras, eu espero muito que sim. E o terceiro livro que eu tô lendo agora é uma das minhas metas de leitura pro ano, que é Depois daquele Inverno, da Brittany Cherry. Eu tô lendo ele pelo Kindle, mas eu sinceramente não sei se eu tô me conectando tão bem com a história. Eu fui ler ele porque eu queria conhecer o trabalho da autora, eu nunca li nenhum livro dela, sei que é uma autora super hypada, mas eu não sei se eu comecei pelo lugar certo. Tem uma grande questão aí, só como eu tinha colocado ele como meta, decidi ler, só que eu acho que a gente não tá dando tão certo, não sei. Eu vou tentar dar mais uma chance pro livro, eu acho que eu tô em 20%, 15%, por aí, tô bem no comecinho do livro ainda, então eu vou tentar seguir mais adiante, porque é uma história de romance, que envolve um pouco de drama também, mas o começo eu já senti um pouco de distanciamento da história, mas enfim, não dá pra descartar direto assim a possibilidade de terminar o livro, porque já aconteceu antes de eu começar uma história muito perdida, não tá entendendo tanto, mas aí no final eu amei, o livro foi incrível. Então eu vou continuar lendo sim, mas agora o que a gente vai fazer é dar uma organizada aqui, gravar vídeos para redes vizinhas, organizando essa parte aqui da casa, do meu cantinho literário, e colocar os livros na estante, tá? Então daqui a pouco a gente se encontra de novo. Foi mais rápido do que eu imaginei, mas coloquei a maioria dos pacotinhos aqui dentro, ó, na caixinha da Galera Record, e o resto agora eu só vou atirar lá pro andar de baixo, depois eu boto fora. Mas diminuiu bastante, ó, tinha bastante papelzinho aqui no chão, consegui juntar tudo bem rápido até. Já me deu até um alívio, porque tava uma bagunça, meu Deus do céu. Tomara que não abra. E jogo. Nossa, muito bom. É isso aí. Agora é só juntar depois e botar tudo fora. Agora a gente vai para um momento um pouquinho mais criterioso, porque eu tenho que guardar os brindes e os livros. Os livros ainda é uma coisa mais tranquila de guardar, porque eu já sei mais ou menos onde eu vou colocar, e se eu não sei, eu tenho um espacinho pra colocar eles também, os que eu não sei onde eu guardo.
Mas temos os brindes, e os brindes eu sempre coloco em lugares que eu esqueço onde eu coloquei, e isso que eu guardo eles em caixinhas, tá? Eu tenho as caixinhas aqui na estante, que eu vou pegar uma delas agora. Eu guardo às vezes as caixinhas que as editoras me mandam, por exemplo, essa aqui é da Galera Record, então eu vou colocando aqui dentro as coisinhas importantes, alguns marcadores também, onde eu não tenho mais lugar pra colocar, né? Pra não perder também. Acho que daqui era isso, tem mais um aqui, e ali tem mais alguns, vou pegar. Aí eu sou uma preguiçosa pra guardar brindes. Nossa, gente, muito mesmo. Já tá tudo organizado, consegui gravar o vídeo também, aqui coloquei as continuações que tinham. O espaço tá diminuindo, né? O que parecia que tinha muito espaço, agora já não tem tanto assim mais. Aqui embaixo, acho que vocês não conseguem ver, mas eu coloquei muito dos livros que chegaram ali, porque alguns deles vão pra minha outra estante, mas isso aí com o tempo eu vou organizando. E a verdade, gente, é que as minhas estantes nunca estão 100% organizadas. Por exemplo, agora tem um monte de livro ali em cima da mesa, deve ter uns 10 ou mais até, porque são livros que eu quero gravar vídeos, são livros que eu gravei vídeos e não guardei de volta, então é difícil estar 100% organizado. Por isso que até hoje eu não fiz bookshelf tour de novo, porque eu tenho preguiça de colocar todos na estante. Ali tem um monte de livro que eu tenho que levar lá pra casa da minha mãe, que é onde tá a outra estante, então já bate a preguiça, já não quero fazer. Mas pelo menos tá tudo estável aqui, tá organizado de novo, porque aquela bagunça não dá certo. E agora eu tenho que só colocar ali as caixas no lixo e acabou. Daí eu posso voltar a ler O Cavaleiro e a Mariposa, que eu tô louca de vontade de continuar essa história, eu fiquei pensando nela há muito tempo hoje. Eu cheguei na página 106 de O Cavaleiro e a Mariposa e eu tô espantada com o livro por dois motivos. Primeiro, porque eu tô lendo muito rápido. Não achei que eu ia ler tão rápido. E segundo, que eu não achei que eu ia ficar tão interessada na história. Tô me divertindo tanto com esse livro. E eu passei pouco tempo lendo ele até agora, mas o pouco tempo que eu passei lendo, eu li muito. Eu sinto que eu li muito. E esse aqui é o primeiro volume de uma duologia, tá? Só pra avisar pra vocês. Eu parei pra falar sobre o livro justamente agora, porque é onde começa um grande plot agora, nesse capítulo que eu vou começar. É um grande plot do livro, né? Uma parte forte do enredo, que é uma das personagens aqui desaparecendo. Porque aqui a gente tem a protagonista, que é a número 6, mas o nome dela é Síbil, só que ela é chamada de número 6. A Síbil ficou no passado, enfim, tem toda uma grande questão aqui. Mas até agora, onde eu tava lendo, a autora desenvolve muito esse universo dos personagens, quem eles são, como que funciona aquela cavalaria, quem é o rei, o que a protagonista faz. E a gente tem aqui na história, na verdade, uma coisa mais melancólica, sabe? Com presságios, com deuses, que é isso que a protagonista faz, porque ela é uma das divinadoras. Divinadoras são meninas que são órfãs e que elas conseguem sonhar. E através desses sonhos, né, elas recebem ali mensagens de deuses. Aqui na história, as personagens, elas podem ter família, elas passam um tempo ali, sendo divinadoras, são 10 anos no máximo, se eu não me engano, e elas passam esse tempo ali juntas, elas saem escondidas, sabe? Então, elas têm meio que uma vida paralela a isso também, mas para as pessoas ao redor ali, elas são vistas quase como divindades mesmo, apesar de poderem ter sua vida, de poderem se casar, de terem relações sexuais também, isso é algo que é explorado aqui no livro também, que movimenta bastante a narrativa, principalmente aqui nesse começo, pra gente entender um pouco mais de como funciona a vida delas. Então, ali onde elas vivem, que é um hosteiro, é hosteiro o nome, eu acho, se não me engano, cada uma delas é identificada por um número, e a nossa protagonista é a 6. E a gente já começa aqui a história entendendo como é que funciona pra ela essa dinâmica de ser uma divinadora, que ela se sente muito poderosa, muito inteligente, muito acima, assim, sendo essa figura, mas que ela tem muita dificuldade de lidar com os sonhos, apesar de conseguir interpretar eles muito bem, né? Até porque pra sonhar, elas precisam basicamente se afogar, tá? Então tem uma coisa bem interessante aqui, é uma aura meio mística, tem gárgulas no livro também, e é claro que a gente tem aqui os cavaleiros, porque afinal de contas ela tá lendo ali, tendo sonhos, né, pra ver o futuro do rei, e ela acaba vendo maus agouros, mau pressentimento, né, pra esse rei. E as coisas vão acabar acontecendo em cima disso. Porque um desses cavaleiros também é o Rory,
E ela vai acabar tendo uma visão pra ele também. A gente para por aí na história, tá? Não posso falar muito mais além disso, senão eu vou dar spoilers e eu não quero. Mas a relação deles vai ser algo muito relevante pra narrativa, né? Eu acredito. Até porque o livro é uma romantasia. Já rolou aqui esse flerte, essa coisa toda, assim, entre os personagens, né? Essa provocação. Teve uma cena bem legal aqui no final, de uma disputa, de um duelo ali, que eu gostei muito. E agora começaram também os desaparecimentos dessas divinadoras, né? E acho que a partir daí, então, que a protagonista vai acabar se unindo a esse cavaleiro, né? Que é o Rory, pra poder entender algumas coisas que estão acontecendo nas visões dela, conseguir interpretar melhor, né? Porque essa última visão que ela teve, esse último sonho, foi uma coisa meio esquisita, foi uma coisa meio estranha. Mas eu tô amando a vibe do livro, gente. Tô adorando, tô me divertindo horrores com essa história. E agora eu quero continuar lendo mais. Meu plano é ler pelo menos até a metade hoje, já que eu tô animadinha, já que eu tô empolgadinha e eu tô gostando bastante do livro. A vibe do livro, assim, tá muito legal. E a protagonista também é bem interessante. Oi, vlog! Como vocês podem ver, a minha voz não melhorou tanto assim, mas eu melhorei, tá? Sábado eu acabei nem indo no curso que eu tô fazendo de design em Porto Alegre, porque eu tava com muita tosse mesmo, agora parou, tô bem melhor, mas também assim, ó, me enfiei remédio. Tomei tanto remédio que eu já não aguento mais. Então eu passei o dia inteiro aqui em casa fazendo aula, por isso que eu até consegui ler mais um pouco. Mas vocês lembram que eu tinha dito que eu queria ler uns 3 livros ainda em setembro? Pois é, vai ficar com Deus. Porque eu não consegui terminar nem de ler ainda O Cavaleiro e a Mariposa. Eu acho que eu tô agora na página 336. Falta um tantinho ainda pra terminar de ler, que eu quero ver se eu termino de ler hoje, pra terminar esse livro ainda nesse mês, né, com vocês. Ai, que amargo. Eu tento não adoçar o café, mas não dá, gente. Por enquanto não consigo ainda. E agora, na verdade, já tô pensando nas coisas que eu vou ler em outubro, né? Que eu quero fazer alguns vídeos temáticos de Halloween. E chegou um livro aqui que eu acho que tem muito a ver com essa temática que eu vou colocar na minha TBR, que é A Assistente do Vilão, também da editora Alt. Eu não tinha lido ainda Assistente do Vilão, acredita? Ai, que legal, tem um mapa aqui. Eu não sei nada sobre a história praticamente, só sei que é uma série com muitos livros, mas eu resolvi dar uma chance pra ver o que vai acontecer. E acho que tem muito a ver com Halloween pra medrosos, assim, sabe? Eu até tenho bastante indicações de livros pra Halloween esse ano pra vocês. E veio aqui um outro livro também que eu nem abri, que eu quero fazer um vídeo abrindo, que é o livro físico, né, de Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, que é um livro que eu já li em vlog com vocês aqui no canal. Vou deixar no card aí pra quem quiser assistir. Esse aqui eu recebi da editora Galera Record, que eu sou parceira deles também nesse ano. Eu não abri ainda porque eu vou abrir na rede vizinha, tá? Só tô esperando a minha voz melhorar pra poder fazer um vídeo sem que as pessoas fiquem enlouquecidas com a minha voz, porque eu sei que irrita um pouco. Então vocês vão ter que me aguentar aqui nesse vlog com essa voz capenga. Mas falando aqui um pouquinho do meu final de semana, gente, passei o sábado inteiro em casa, fiz a aula o dia inteiro online, sentei ali na mesa do Felipe e fiquei a tarde inteira, a aula é o dia todo, né? Foi bem tranquilo. À noite, nossos amigos vieram aqui, a gente comeu hambúrguer. E aí, depois disso, eu piorei. Eu fiquei bem ruim mesmo. E ontem, no domingo, não fiz nada. Domingo é um dia que eu já aceitei. Sábado e domingo eu já aceitei, sabe? Sábado tem curso, eu passo o dia inteiro fora de casa, passo o dia inteiro viajando. Então, fica cansativo. Eu quase não leio, chego em casa mais cansada. Às vezes eu leio, às vezes não. Mas domingo, assim, tenho lido pouquíssimo. Ontem eu ia ler um pouco mais de O Cavaleiro e a Mariposa, mas deu preguiça. Ontem eu tava bem cansada, o corpo tava assim, pesado, e eu tava... Ai, hoje eu acordei melhor, ainda bem, pra poder me animar um pouco mais. Mas então eu quero ver se eu leio um pouco mais do livro hoje ainda. Tô gostando bastante, eu acho que essa aqui vai ser uma outra duologia bem querida por mim, tá? Não posso contar tanto mais do que eu já falei, senão vai ser spoilers, mas aconteceram várias coisas aqui. Já tivemos aqui uma aproximação maior, né, entre a protagonista, que é a Sibyl, e eu sempre esqueço o nome dele. Rory. Eu penso em Gilmore Girls e eu lembro o nome dele. Mas eu tô gostando bastante, acho que vai ser uma duologia bem querida por mim. Eu gosto muito de duologias, né? Costumo gostar, não são todas que eu já li que eu gosto, mas eu gostei muito da vibe desse livro aqui. Tem uma pegada, assim, que me lembra alguns outros livros de fantasia que eu já li, mas eu sempre fico meio assim de citar os livros, porque não é que tenha a ver, não é que sejam as mesmas coisas, mas a vibe me lembra um pouco, por exemplo, eu vou falar aqui, tá? Mas são histórias bem diferentes, achando isso bem claro, tá? Me lembrou um pouco, como é que é o nome daquele livro
que eu adoro. Ai, me esqueci o nome, que tem um feiticeiro, tem a protagonista, tem a biblioteca, ela é bibliotecária, tem um demônio também, um capeta. A capa tá na minha cabeça, eu vou deixar a capa aí pra vocês, gente, esqueci o nome. E ele também me lembra um pouco as vibes da duologia de Um Estranho Sonhador, que é um livro que eu amo. Eu tô tentando desesperadamente me lembrar o nome do outro livro, porque é um livro que eu gosto muito. Ele tá na minha estante, ele fica assim aparecendo muito nos vídeos. É da mesma autora de O Encanto dos Corvos, mas agora não me vem na cabeça. Não sei o que é de espinhos. É isso? Não. Ai, não sei. Eu tô lembrando os outros 2 livros da autora que eu li, que é Vespertina e O Encanto dos Corvos, eu não lembro o nome do livro, mas é um livro que eu gosto muito também, que me lembrou um pouco aqui a composição, talvez, da história, assim, o formato. Talvez seja isso que me lembrou, não que sejam histórias um pouco parecidas, tá? Porque são bem diferentes. Apesar de serem livros de fantasia, abordam as coisas de uma forma muito diferente. E eu tô gostando da Síbil também, é uma protagonista bem interessante. Tô gostando dos personagens, na verdade, tô entendendo mais essa ameaça de romance que tem aqui. Porque disseram que era uma romantasia, mas por enquanto aqui é uma coisa bem slow burn, tá, gente? É bem devagarinho, é aquela troca de farpas, a coisa começando a acontecer sem muita pressa, tá? Eu sinto que aqui o livro é mais voltado nos mistérios que tem ali do desaparecimento das personagens e também na aproximação dos personagens, mas sempre em torno dessa grande questão principal ali, né? Que é a vida da protagonista, o que ela faz sendo uma divinadora, né? E esses mistérios, esse desaparecimento. Tô gostando muito do livro, tá? Então, já fica a minha dica aí pra vocês. Eu também tava lendo, que eu comentei, depois daquele inverno, né? Mas eu li um pouquinho mais, acho que eu li um capítulo 2 e eu não sei se eu tô me conectando tanto com os personagens. Não sei, gente, se é o momento certo pra eu ler, tô pensando ainda. Eu não queria abandonar, como eu comentei, porque é um livro do ano, né? Uma meta do ano, eu não queria abandonar, mas também não sei se vale a pena continuar. E eu penso que em vez disso eu podia pegar um outro livro da autora pra ler, sabe? Tipo Vergonha, que é um livro muito famoso dela. Então não sei, tô pensando sobre isso ainda, mas o outro livro que eu queria ler, que é Fogo Neles, eu li o primeiro capítulo e não consegui ler mais nada. Então eu ainda não sei se vai rolar terminar de ler ainda nesse mês, né, mas quem sabe a gente consegue. A minha grande meta é terminar de ler pelo menos esse aqui ainda nesse mês, né, já que eu comecei e quero finalizar ele nesse vlog, então vamos ler mais um pouco. Eu achei que nós não teríamos cenas quentes, mas tivemos! Tivemos! Nossa, minha voz tá horrível. O livro, ele é dividido em algumas partes, que nem dá pra ver aí, ó. E essa aqui é a última. Então agora eu tô indo pra última parte, falta bem pouquinho. E agora eu já vou terminar de ler. Tô animadíssima. E essas últimas cenas, assim, ó, me deixaram... amei! Gente, eu terminei de ler agora. Aqui tá a outra duologia da autora, que é a duologia do Rei Pastor, que começa com uma janela sombria e continua em duas coroas retorcidas. Eu quero muito ler essa duologia também. Mas que bom que eu comecei por esse livro aqui, conhecendo o trabalho da autora, porque eu gostei bastante, tá? Me diverti muito com o livro, mas agora já vamos partir para a próxima, porque eu quero ler mais um livro antes desse mês acabar. Acho que não dá, mas vamos tentar. Adorei, gente, adorei bastante a história mesmo. É um livro bem grandinho até, mas foi bem rápido de ler, tá? Tem 456 páginas, não é tão grande não. Ele só parece ser um pouquinho maior, mas eu gostei bastante do livro, tá? Terminei, tô muito feliz, tô apaixonadinha nessa história. Gente, esse aqui é o 6º livro físico que eu li nesse mês. Eu acho que eu li uns 8 livros, talvez. Não lembro ao certo, mas eu sei que de livros físicos, esse aqui é o 6º. Então isso quer dizer o quê? Que o Felipe vai ter que me dar livros de presentes mês que vem. 2 livros, gente. Veio aí. E eu espero muito que sejam livros de halloweenescos, de Halloween, porque eu não sei muito bem o que eu leio. Tô meio atrasada na minha tibiária aí. Não decidi praticamente nada do Halloween e o outubro começa mês que vem e eu vou fazer um especial de Halloween esse ano, o mês inteiro, que nem eu fiz ano passado. Vai ser o mês todo dedicado a leituras mais assim, Halloween pra medrosos, terror, sabe? Então vai ser mais por esse caminho. Eu quero fazer algumas maquiagens, enfim, que nem eu fiz ano passado mesmo, que foi bem legal. Eu li vários livros de fantasia. Foi um mês super temático, bem legal também, que eu gosto muito de Halloween e tal. Só que pra variar esse ano, eu não organizei nada de novo. Não comprei uma blusinha gótica, trevosa. Não comprei uma maquiagem pra usar. Não comprei livro nenhum. Tem só um que eu já tenho certeza que eu vou ler. Mas eu vou tentar pegar alguns livros aí. Tô pensando o que eu vou escolher, não decidi ao certo. Mas então a minha próxima leitura aqui desse vlog vai ser Fogo Neles, que eu quero pelo menos começar, tá? Não prometo que eu termino de ler esse mês,
porque eu não sei se vai dar tempo ou não, não sei. Eu tinha comentado que eu só li o primeiro capítulo, né, que foi o que aconteceu aqui, mas eu tô bem curiosa pra essa história, tá? É uma fantasia. Aqui atrás tem comentários da Namina Forna, que é autora do livro Sangue Dourado, que eu li o primeiro volume e eu gostei bastante. Tem a Eva Reed também, que é autora de Lições sobre Afogamentos e de Lady Macbeth. Lady Macbeth não sei se funcionou tanto, mas pra mim, no caso, né, mas Lições sobre Afogamentos eu quero muito ler também. E tem Eden Thomas também, que escreveu Os Garotos do Cemitério, falando bem da história aqui atrás, né. Aqui também vai ter uma história de deuses, assim como teve no outro livro que eu li, né, mas acho que são pegadas meio diferentes. E a tradução é do Stefano Volpe. E isso, quando tem autores que eu conheço, que eu já gosto, já acompanho, traduzindo os livros, me deixa ainda mais empolgada pra ler, porque eu acho que dá mais chances ainda de eu gostar. Esse aqui é um livro mais curto, tem 300 e pouquinhas páginas, então hoje, se eu conseguir, depois do trabalho, eu vou conseguir ler à noite. E eu pretendo ler aí pelo menos umas 100 páginas hoje, se der. Não sei, gente, vamos ler de acordo com o que der. Só não sei se eu vou conseguir ler o outro livro que eu tava lendo, que é Depois daquele Inverno. Esse aí eu não decidi, vou deixar passar um tempinho, eu acho. Deixar pra novembro, de repente. Não sei, porque não sei se deu tão certo. Tô pensando muito sobre o livro ainda, tá? Não sei se a gente se alinhou muito bem. Mas agora eu vou me arrumar pra poder trabalhar. E é isso aí. Tenho muito mais o que falar por aqui por enquanto. Depois a gente se encontra de novo. Oiê! Acabei de abrir aqui num vídeo pra o TikTok. Meu arroba é Cata Jukoski, me acompanhem lá. O livro Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, mas eu tô tão chateada de ter que estar gravando com essa voz horrorosa. Ai, que ódio que eu tô, que ódio. E veio essa eco bag belíssima, que eu vou usar muito, porque eu gostei bastante dela. A gente, não sei, parece que a minha voz não melhora nunca, só piora. Hoje eu acordei tossindo horrores. Meu Deus. Mas temos atualizações de Fogo Neles, tá? Fogo Neles tá sendo um livro bem interessante. Eu tô gostando da mitologia do livro, tá? E eu tô na página... Eu li muito. Eu tô na página 265 e eu queria ver se eu terminava de ler hoje, já que hoje é o último dia do mês. E é o seguinte, aqui a gente tem dois pontos de vista diferentes, a gente acompanha a história de duas irmãs. O que eu achei interessante aqui no livro é que já começa a história com uma coisa mais ou menos estabelecida, porque a Farron, que é uma das protagonistas, ela já salvou a ilha delas. Ela é tida ali pras pessoas como uma heroína já, então ela tá estabelecida já na jornada do herói dela. Mas até então tá tudo bem, ela já libertou aquela ilha ali do domínio dos dragões, né, que são os vilões aqui da história também. Mas a princípio tá tudo certo, tá tudo indo bem, só que algo vai ter que acontecer, né, aqui na história pro livro poder andar, né, pra ter alguma coisa pra Farron fazer. E essa grande questão que acontece aqui é que a irmã mais velha dela, a Elara, né, com quem ela divide ali os pontos de vista do livro, a narrativa, ela vai se vincular a um dragão inimigo. E isso não pode acontecer porque o único jeito de quebrar esse vínculo é indo de arrasta pra cima, no caso, a Elara indo de arrasta pra cima. A Farron, obviamente, fica desesperada porque ela quer salvar a irmã dela. E é isso que vai movimentar a narrativa. Cada uma delas está em um lugar agora, né, tentando e vivendo, né, as situações ali de perspectivas diferentes. Isso que eu achei meio interessante, mas também um pouco confuso no livro, porque às vezes eu esqueço quem tá narrando. Parece que fica tudo meio parecido em alguns momentos. E eu fico, meu Deus, quem tá narrando? Eu tenho que voltar pra ver qual que é a história. A Farron, ela consegue, né, canalizar ali o poder dos deuses. E isso traz muitas, inúmeras vantagens pra ela. Mas tem essa relação também complexa aqui com os dragões, que é uma coisa que eu gosto muito no livro e foi um dos motivos também que me deixou com vontade de ler. Ela até é guiada pelos deuses em vários momentos, são eles que falam pra ela que ela tem que matar a irmã pra poder libertar ela, né? Porque esse vínculo com o dragão não dá pra ser quebrado de outra forma. Mas ela decide que não vai fazer as coisas dessa forma e vai por um outro caminho. Esse aqui é um livro que eu vi a galera, a Record, a editora, dizendo que é uma mistura um pouco assim, tem elementos, sabe, de A Linguagem dos Dragões, que é outro livro que eu li, e Inimigo Imortal. Eu sinto um pouco das vibes dos dois livros, eu sinto mais aqui a vibe de A Linguagem dos Dragões, até por ter dragões, né, mas eu acho esse livro aqui muito melhor. A Linguagem dos Dragões, gente, foi um livro que eu li aqui há um tempinho com vocês em vlog, aqui no canal também. Só que foi um livro que eu comecei lendo muito rápido, tava fluindo muito bem a leitura, só que eu me incomodei tanto com a protagonista. Ela é uma personagem que não evolui. Meu Deus do céu, como foi cansativo acompanhar aquela personagem. E eu fiquei meio assim, será que sou eu que tô chata? Ou será que ela é chata mesmo? Aí eu ouvi algumas outras pessoas comentando que ela era insuportável. Eu falei, realmente, essa mulher é insuportável. Eu não consegui lidar muito bem com a personagem, assim. Achei alguns plots bem interessantes no livro. A questão dos dragões me pegou muito também. Mas eu acho que, em relação aos dois livros, que são livros YA, né, são livros jovem adultos, esse aqui me chama muito mais a atenção. Eu tô gostando muito mais da mitologia, mas eu tô pensando muito também se eu tô nas vibes de YA.
Essa é uma grande questão que eu tô pensando. Não sei se eu não li esse livro aqui no momento que eu tô meio, sabe, indo pra um lado mais dark, um lado mais gótico, que, por exemplo, tem em Inimigo Imortal, que é um livro que eu gosto, e é um livro YA também. Eu acho que é o YA, né? É que Inimigo Imortal tem mais uma pegada Dark Academia, sabe? Tem também, como nesse livro aqui, protagonismo negro. Então acho que é por isso também que a editora já trouxe mais um pouco as referências. E é um livro mais épico, assim, sabe? Eu gosto muito dos elementos que tem aqui na história. Eu costumo gostar bastante de livros que tem dragões, por exemplo. Eu amo O Priorado da Laranjeira, que é um livro épico, né, de fantasia, com dragões. Gosto muito, sáfico também. E é uma leitura que tá fluindo bem rápido. Nossa senhora, eu não achei que eu fosse ler esse livro tão rápido, mesmo ele sendo bem curtinho, tá? Mas eu me dediquei. Ontem eu passei muito tempo lendo, acabei não gravando nada pra vocês, mas eu li muito, eu passei muito tempo lendo, meu Deus. Acabou que eu nem comecei a editar esse vídeo que eu precisava editar, me atrasei um pouco, mas eu queria ver se eu conseguia terminar de ler esse livro hoje também, pra terminar ele nesse mês e já focar nas leituras de Halloween agora em outubro, né? Amanhã é 1º de outubro, então eu já queria zerar a minha TBR desse mês e começar a próxima. Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês é a beleza dessa edição. Olha esse dragão aqui, coisa mais linda. Aqui a capa, gente, a protagonista. Nossa, olha o face card da Queen. Belíssima. Eu adorei as cores, adorei o trabalho que fizeram aqui na ilustração, porque lá no fundo tem uns dragões também. Ai, é muito lindo, olha lá. Lá no fundo tem um dragão. Nossa, fazer uma esmaltação inspirada nessa capa aqui ia ser tudo, porém eu não vou conseguir, porque essa ilustração aqui é complexa de fazer numa unha, pelo menos coisas semelhantes, né? Nossa, mas tá muito bonito. Eu achei muito lindo. Tem outro dragão aqui também agora que eu vi. Cada vez que eu olho pra capa eu vejo uma coisa diferente. Agora, então, gente, eu vou ter que gravar mais alguns vídeos falando sobre outros livros, e eu queria ver se eu gravava um vídeo falando sobre esse aqui também, já pra dar minhas opiniões sobre ele, pra Sedes Vizinhas, né? Mas já tá aqui, então, pra vocês, 80% do livro já foi, talvez até mais. Enfim, falta menos de 100 páginas pra eu terminar de ler, então dá pra ler hoje, né? Se eu ignorar as minhas obrigações, eu consigo ler ele hoje, só que eu tenho que gravar alguns vídeos também, porque senão não vai ter vídeo, não vai ter conteúdo, porque eu gravei tanto vídeo semana passada, e depois eu fiquei uma semana quase sem gravar nada de conteúdo para Sedes Vizinhas. E aí deu no que deu, né? Minha voz piorou, foi tudo pro escambau. E agora eu vou ter que me obrigar a gravar desse jeito aqui. Bora! Gente, gravei uns 4 vídeos para Sedes Vizinhas. Tá atualizado, pra semana tá até pronto já. Aproveitei a make. E já gravei vídeos pro Halloween, pra Spooky Season. Mas pergunta se eu li alguma coisa. Não li nada. Acho que minha voz até melhorou um pouco, né? Se é porque eu fui falando mais, não sei. Não sei. Mas tô me sentindo melhor também. Acho que eu já me acostumei com essa voz assim, na verdade. Agora eu tenho que ler, porque eu tô atrasada. Devia ter lido um pouco, mas não deu tempo. Tem que correr um pouco ainda, porque tem que trabalhar. Senão não vai dar tempo. Trago atualizações. Consegui ler mais um pouquinho. E vai dar pra terminar hoje, gente. Tô confiante. Tô na página 300. Tô na página 300. Certinho. Agora vão faltar 72 páginas pra terminar. Então, de noite, quando eu chegar em casa, é certo que eu vou terminar de ler. Anotem que depois eu vou aparecer aqui falando pra vocês que eu terminei de ler o livro muito rápido. E os capítulos, gente, são muito curtinhos, sem brincadeira. Deve ser umas 4, 5 páginas, exagerando por capítulo, tá? Então, muito tranquilo. E foi uma experiência bem divertida, tá? O livro tem um mapinha aqui na frente que eu achei tão bonito. Ele veio o mapa também por fora, assim, eu quero emoldurar. Porque eu achei bem bonito o mapa, bem legal. Essa capa toda, na verdade, eu acho ela muito bonita. Essa parte aqui de trás, então, do dragão, meu Deus. Acho que eu já falei bastante as minhas opiniões antes pra vocês, né, que eu tô gostando do livro, mas não sei se eu tô muito na pegada YA recentemente. Eu li um outro livro YA recentemente também. Gostei, foi uma boa experiência. Foi mais ou menos que nem o livro aqui, sabe? Foram boas experiências, mas não sei se foi exatamente o que eu tava querendo ler nesse momento. Talvez seja isso. Na verdade, eu fiquei bem surpresa com toda essa questão da jornada do herói que tem aqui da personagem. Primeiro, que tem mais de um ponto de vista, né? Que é uma coisa que eu não pensei que fosse ter. Segundo, que a personagem ali, a Farron, que é quem tem os poderes, né? Ela já tá instaurada nesse universo como uma heroína, né? Ela já é temida pelos inimigos dela e adorada pelo povo dela que ela salvou. Até porque a jornada do herói é isso, né? Jornada do herói é mais ou menos o que a gente encontra, assim, nos livros de Percy Jackson. Um grande exemplo, Harry Potter também. Mas vamos pegar aqui Percy Jackson, né? Tem toda aquela trajetória que a gente conhece, né? O herói, ele vive a vida. Tem algumas questões ali na vida dele. Aí ele descobre que ele é uma pessoa especial, talvez, como Percy descobre que ele é um semideus. Ele não quer ser um semideus, ele não vai aceitar tão fácil ser um semideus, mas ele vai precisar aceitar, vai ter que aceitar. Esse herói vai ter que entrar nesse mundo, né, aceitar que ele faz parte disso, e lá, nesse mundo, ele vai encontrar, não o mundo especificamente, tá, gente, mas, enfim, uma situação específica que ele descobre que ele é um Shadowhunter, enfim, sabe?
Tô dando alguns exemplos aqui só pra explicar um pouco melhor, tentar explicar um pouco melhor. Mas aí lá nesse lugar ele vai encontrar alguém que vai ser um guia pra ele, que vai ser um mentor. A partir daí, então, ele vai se familiarizar com esse mundo e vai ter essa jornada. No caso do Percy, é tudo muito movimentado pelas profecias, né, que tem ali na história. Então, o Percy vai lá, ele vai atrás, faz amigos, pessoas que estão ali ao lado dele, são algumas características, né, dessa jornada do herói. E aí ele volta como o vitorioso. Aí, no próximo livro acontece isso de novo. Mas aqui eu senti que a gente teve um pouco essa quebra, porque não é uma fórmula, mas é o que é, sabe? Vários livros reproduzem e tem inúmeras N formas diferentes de reproduzir essa jornada do herói, né? Cada autor aborda isso de uma forma diferente. E eu gostei da forma como a Camila Cole trouxe aqui nessa história a jornada da personagem. Achei bem interessante. Acho que é um livro bem bacana também pra quem tá entrando no mundo da fantasia, pra quem quer conhecer mais de fantasia, entrar mais a fundo mesmo, acho que pode ser um bom começo. E essa aqui é uma duologia, eu não sei se eu comentei pra vocês, talvez demore um pouquinho pra vir o segundo aí ainda, mas eu não sei, porque acabou de ser lançado esse daqui, né? Mas é um livro que eu tô gostando de ler, tá sendo uma experiência bem divertida e muito rápida, tá? E assim, então que eu terminar de ler, eu volto aqui pra contar pra vocês se eu conseguir terminar de ler o livro hoje, porque eu espero que sim. Eu tô tão afetada, gente. Tão afetada que, nossa senhora, isso aqui vai ser um desabafo. E eu quero falar aqui sobre O Cavaleiro e a Mariposa, que foi um livro que vocês devem ter percebido que eu não falei tanto depois que eu terminei de ler sobre ele, né? Até porque eu não queria dar spoilers e eu senti que se eu fosse falar sobre esse livro, eu ia ter que falar horrores, falar spoilers. Eu sei que se eu falo spoilers e aviso que vai ter spoiler, muita gente para de assistir o vídeo, né? Não pula só a parte, enfim. E eu não quero que vocês não assistam o vídeo, tá? Porque eu quero que vocês leiam esse livro. Eu não vou falar spoilers, tá? Não se preocupem. Não precisam se preocupar com isso. Eu sempre aviso se eu for falar. Mas meteram um Game of Thrones aqui pra gente no final do livro. Eu terminei o livro com vontade de chorar, minha voz sumiu, ó. Tiveram ali, um pouco antes do final, assim, na verdade, tem uma história que a gente acaba ouvindo. Eu não quero falar sobre isso. Ontem, né, eu saí procurando vários vídeos de pessoas comentando sobre... Ai, gente, um personagem específico, tá? Não vou falar nome, não vou falar quem é, sabe? Mas só isso eu acho que já devia deixar com vocês na curiosidade de ler, porque é muito interessante, tá? É uma coisa muito legal que a autora fez aqui, muito triste, e eu terminei o livro devastadinha, tá? E a grande questão de eu estar falando sobre o livro aqui de novo, falando sobre isso, é pra dizer que eu não superei essa história. É pra dizer que eu não consegui seguir em frente dela e pra dizer que isso me afetou, tá? Eu tô bem afetadinha até agora, penso muito no livro, não estou conseguindo superar, tá sendo uma grande questão aqui pra mim, porque eu quero a continuação. Só isso que eu peço. E eu acho que sai só ano que vem a continuação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem sei. Mas deve ser ano que vem também. Eu acho que esse aqui é um dos livros que com certeza vale muito hype. Eu sei que é bem hypadinho, várias pessoas falam muito bem dele. Realmente, pra mim, foi uma ótima experiência. Eu gostei muito desse universo. E eu vi vários vídeos também. Eu terminei de ler o livro, fui ver spoilers, fui ver, enfim, conteúdo sobre o livro, né? Que eu sempre gosto de fazer isso. E aí eu vi várias pessoas mostrando qual é que é a vibe do livro, assim, edits, sabe? E foi bem o que eu senti lendo, aquela questão da protagonista ser vendada, né? Que ela anda vendada, assim, que é uma coisa mais ou menos que nem a capa aqui do livro. Só que eu acho essa capa um tanto estranha, tá? Não sei, o cabelo dela tá meio estranho aqui na capa. Mas ao longo da leitura a gente vai entendendo um pouco essa capa aqui, tá? Porque as coisas vão se misturando mesmo. E a gente... Eu saio do livro, mas eu não saí do livro, sabe? Não saí de dentro da história, eu estou aqui dentro ainda. E eu acho que o livro, assim, teve tudo combinando comigo, essa ambientação mais gótica, essa vibe, assim, nossa, eu tô pensando que vai ser um favorito do ano. Ai, meu Deus! Eu não imaginava que esse livro aqui ia significar tanto pra mim, e ele ia crescer tanto comigo nas últimas páginas ainda. Ele já tava gigante, tava grandão, mas ele cresceu mais. Mas antes de encerrar sobre o Cavaleiro e a Mariposa, eu gostei muito de como a autora também trabalhou a fé, né? A falta de fé, ou, na verdade, a gente começar a enxergar além das coisas que a gente via, sabe? De a gente perceber como o nosso mundo é tão pequeno, e a gente serve aquele lugar e não percebe o quão gigante, e o que tu tá fazendo ali, qual que é o teu papel, o que é aquele lugar de verdade, sabe? Isso tem muito a ver com a fé, né? Sobre a gente se cegar pela fé, e essa é uma reflexão que eu acho muito importante de se trazer e combina muito com a atmosfera do livro. Mas chega então de falar, né, sobre o Cavaleiro e a Mariposa. Acho que eu já convenci vocês. Espero que sim. Tá, mas agora vamos falar de Fogo Neles, que eu terminei de ler ontem, nos 45 do segundo tempo, gente. Consegui terminar de ler. Foi um livro que eu fiquei assim, eu terminei o livro assim, ó,
Meu Deus. Acho que tem uma palavra que pode resumir o final, que é indignação. Eu não comentei, mas esse aqui é um livro sáfico. Uma das protagonistas é sáfica. Não sei se cabe eu falar aqui quem é, acho que é bacana vocês irem lendo a história pra saberem, né? Mas saibam que tem protagonismo sáfico aqui na história, que é uma coisa que elevou também o livro um pouquinho pra mim. Eu gostei muito da composição da história, realmente. Só bem como eu comentei pra vocês, gente, não sei se o YA tá sendo exatamente o que eu tô querendo ler agora, mas é um livro que eu gostei bastante. Gostei da parte dos dragões também. Acho que os dragões poderiam aparecer até mais, mas pra mim é assim, livro de dragões, sempre eu quero mais dragões. Eu sempre fico querendo mais os dragões, tá? Outra coisa que eu gostei muito no livro foi a relação das irmãs e como a autora conduz isso ao longo da narrativa, porque elas têm ali uma devoção uma à outra, uma irmandade mesmo, né, que vai sendo testada ao longo do livro o tempo todo, né? Porque o livro já começa estremecendo a relação delas ali, já que uma das irmãs, né, se ligou a um dragão inimigo. E uma coisa que eu achei muito legal é como a Farron, né, que é quem detém os poderes aqui na história, ela tá fadada, assim, né, a ir em direção aos deuses, né, porque ela tem conexão ali com eles também, mas ela joga tudo pro alto, ela fala, não, eu não vou fazer o que vocês estão dizendo, eu não vou matar a minha irmã, eu vou achar outra forma, e é isso que ela faz. Fogo neles, então, gente, foi a minha última leitura do mês de setembro, tá? Fechei o mês com 9 leituras, eu li bastante, mas tinha muitos livros lidos, né? Muitos livros que eu já tava lendo, então tiveram muitas coisas que eu terminei aí lendo 200 páginas, ou menos até, que faltavam pra concluir as histórias. Logo mais eu vou fazer um vídeo de leituras do mês pra vocês, mas agora eu tenho que focar em fazer os vídeos de Halloween. Eu tenho que gravar, eu tenho que fazer a minha unha agora, por isso que eu tô sem esmaltação, quero fazer uma coisa mais halloweenesca, eu tenho que decorar tudo aqui, porque agora oficialmente entramos na Spooky Season, tá? Então fechamos aqui o nosso vlog de setembro, espero muito que vocês tenham gostado, me contem aí se ficaram com vontade de ler algum desses livros, se já leram, o que acharam desse vlog, tá? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de hypar esse vídeo também. E é isso aí, pessoal, eu vou desligar aqui o vídeo e já vou começar mais um vlog aí pra vocês, dessa vez de Halloween. Então acho que semana que vem, eu espero, já vai ter mais vlog pra vocês aqui no canal, tá? Tchau, tchau!